Capítulo 72. Contra quem é o combate da fé? Parte 3, questão número 2. Fé contra fraude. Este capítulo fala sobre a postura do cristão, ficando firme contra as ciladas do diabo. Nós combatemos o combate da fé, crendo no que Deus disse e não nas mentiras de Satanás. Devemos fazer como Salomão admoestou. Nós atendemos ou fixamos nossa mente à palavra de Deus, ou à palavra de Deus. Inclinamos nossos ouvidos ao que Ele nos diz. Não deixamos que se aparte dos nossos olhos. Guardamos sua palavra no fundo do coração, porque sabemos que ela é a vida para nós que a encontramos e saúde para o nosso corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22. O engodo, uma ilusão. João chamou o inimigo de antiga serpente, chamada diabo, que engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Note que ele só pode enganar. Sua obra é um engodo, uma ilusão. Não admira que João escreveu com tamanha alegria e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10. Satanás está sempre mentindo para nós a respeito de nós. Ele é uma fraude, é acusador muito maligno. Resposta para o engano. João disse que ouviu uma alta voz no céu dizendo: eles venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, versículo 10 e versículo 11. Os cristãos devem ver, pensar, crer e falar somente o que o Senhor disse em sua palavra. Eles não devem ser influenciados ou intimidados pelos engodos mentirosos do inimigo. O padrão da palavra de Deus. Jó disse: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jó capítulo 27, versículo 4. Ele decidiu nunca contradizer o que cria que era a bondade de Deus. Ele determinou que nunca abandonaria sua integridade diante de Deus. Jó capítulo 2, versículo 3. Davi disse: pelas tuas palavras, Senhor, me guardei das veredas do destruidor. Salmos capítulo 17, versículo 4. O combate da fé do crente não é contra a autoridade reconhecida de Satanás. Ele não tem nenhuma, principalmente em relação àqueles que estão comprometidos com Cristo. O único poder que ele tem ou pode exercer na vida dos seguidores de Cristo é o poder que eles voluntariamente lhe concedem. A serpente, Gênesis 3:1, não tinha autoridade no jardim do Éden. O Senhor disse para Adão lavrar e guardar o jardim, Gênesis 2:15. Obviamente, Adão não guardou, pois de outra maneira a serpente não teria conseguido entrar e planejar seu esquema para atrapalhar os planos de Deus. A tragédia na história humana é consequente e a consequente escravidão. Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A serpente, contudo, disse: certamente vocês não morrerão. A tragédia foi que Adão e Eva acreditaram na mentira da serpente ao invés de crerem na palavra de Deus. Eles desonraram a confiança que Deus tinha neles e aceitaram o engano de Satanás. Isso foi pecado. Isso continua sendo pecado. Capítulo 73. Contra quem é o combate da fé? Parte 4, questão número 2. Crentes não fascinados. Nós combatemos o bom combate da fé para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, quer dizer, contra suas mentiras e má fé. A Bíblia contém uma lista de manifestações dessas ciladas enganadoras de Satanás. Veja alguns exemplos. As obras ocultas, astúcia e desonestidade, 2 Coríntios 4:2. Engano, fraude de homens e mulheres, no grego carta de jogar, e astúcia fraudulenta, Efésios 4:14. Entendimento entenebrecido, separação da vida de Deus pela ignorância, coração endurecido, Efésios 4:18. Corrupção dos sentidos e mente, 2 Coríntios 11:3. Palavras para enganar o coração dos simples, Romanos 16:18. Ciladas imaginadas, engano, fraude, inutilidade, armadilhas,
Morte do inocente como um leão espreita. Salmos, capítulo 10, versículo 2 ao 10. Mistério da iniquidade, revelação do iníquo, consumido pelo sopro de sua boca, a obra de Satanás, engano, forte desilusão que leva as pessoas a acreditarem na mentira, condenados por não crerem na verdade, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12, movidos do entendimento, perturbados, enganados, mentes vãs, cegueira de coração, caminhos perniciosos. Os crentes devem ficar firmes contra essas ciladas de Satanás, lembrando que nenhum delas é fato, nem realidade. O sentido da maioria de nossas palavras no grego inclui artimanhas, engano, astúcia, ardis, a ser desviado do caminho certo por meio fraudulentos. Jesus disse, não há verdade nele. João capítulo 8, versículo 44. Capítulo 74. Contra quem é o combate da fé? Parte 5, questão número 2. Segurança ou vulnerabilidade. O ministério do cristão é testemunhar de Cristo, fazer a verdade conhecida. Os cristãos são redimidos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Livres e salvos, restaurados para Deus. 2 Coríntios 5, 19. E libertados das trevas. Romanos capítulo 7, versículo 6, Colossenses 1, 13. As pessoas sem Cristo estão sem rumo, sem esperança e sem Deus. Efésios 2, 12. Estão presas no engano e na escravidão de Satanás. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 32. Vulneráveis a seus sinais e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2, 9. Elas só podem ser libertadas do domínio de Satanás se nós lhe falarmos sobre Cristo e as influenciarmos a recebê-lo como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Assim, nós combatemos o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. Permanecendo firme contra as ciladas do diabo, lutando contra os dominadores das trevas nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Lutamos para resgatar a pessoa do destruidor. Para essa tarefa, precisamos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Equipamento para a vitória. Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Nos próximos capítulos, vamos nos concentrar sobre a terceira questão vital no que concerne à batalha espiritual, o que é a armadura de Deus e o significado de cada um dos componentes. Uma vez que os crentes têm se revestido com esses elementos imbatíveis, Satanás, com todas as suas artimanhas, não será páreo.